Olá pessoal, tudo bom? Muito bem. Então o tal do Wagner Moura tá lançando o filme do Marighella, claro, lambendo o rabo do esquerdista, do bandido. Mas muito bem. É, evidentemente que a internet já está repleta de vídeos de canais decentes contando a vida desse meliante chamado Marighella, contando a biografia desse cara, dizendo quem ele foi, o que ele fez, quem ele matou, os crimes que ele cometeu, enfim. Tudo isso já foi dito em vídeos no YouTube. Eu vou fazer uma coisa diferente, porque tudo aquilo que as pessoas dizem em vídeos do YouTube, vem lá os esquerdistas, ah, esse cara é de direita, ele está mentindo, ele está inventando coisa. Marighella foi um santo, foi nosso herói. Então, assim, como é difícil você, assim, discutir com gente que tem dois neurônios só funcionando e um mais ou menos, um e meio mais ou menos. Então o que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer um vídeo que eu quero ver alguém da esquerda discordar desse vídeo. Eu quero ver quem contestar esse vídeo. Por quê? Porque eu não vou contar nada. Eu não vou contar sobre a vida do Marighella nesse vídeo. Eu não vou dizer nada do que ele fez, do que ele deixou de fazer, nada disso. Não vou nem puxar a folha corrida dele. O que eu vou fazer nesse vídeo? Muito simples. Eu vou ler trechos de um livro que ele mesmo escreveu. Porque assim as pessoas que estão assistindo esse vídeo vão saber aquilo que ele realmente escreveu. E aí, assim, eu estou lendo o livro do cara. E eu vou deixar o link de onde vocês podem baixar esse livro do cara. Para ver que eu realmente estou tirando exatamente do livro dele. Então, assim, lendo aquilo que ele escreveu, bom, mesmo para os esquerdistas mais débeis mentais que possam existir na face da Terra, e eles existem, bom, vai ficar difícil eles dizerem que é mentira, né? Porque se o cara escreveu, está no livro, está registrado no livro, o cara escreveu, não é plágio, ele não roubou de ninguém, ninguém escreveu por ele. Bom, então o que eu vou ler aqui realmente é o que ele disse. Então, aí eu quero ver alguém da esquerda dizer que essa pessoa que escreveu isso que eu vou ler no vídeo de hoje é realmente um santo, um herói, uma pessoa maravilhosa, linda, uma pessoa de bons sentimentos. Trata-se do Manual do Guerrilheiro Urbano. Foi publicado em 1969 pelo elemento que atendia, né, porque já faleceu, felizmente, pelo nome de Carlos Marighella, um grandíssimo filho de uma cadela. Até remua, né? Então eu vou deixar o link onde vocês podem baixar o PDF se vocês quiserem ler. E eu vou ler trechos desse livro. São muitos trechos que eu selecionei, então provavelmente o vídeo deve dar em torno de 1 hora. Mas se você assistir o vídeo inteiro, pode ter certeza que você viu a essência, você vai ouvir a essência do que consta nesse livro. Então você até dispensa a leitura. Então estou fazendo um favor para vocês não terem que perderem provavelmente umas 2 horas, talvez, ou talvez até menos, lendo este pedaço de merda escrito por esse bandido. Então, vamos lá. Um pouquinho de líquido, né? Introdução. Finalmente, a razão porque este, é claro que assim não está literal, porque eu copiei trechos, né? Porque se eu for ler o livro inteiro vai dar 2 horas de vídeo. Eu não quero fazer isso. Então eu copiei trechos, tá? Mas parágrafos inteiros. Nunca mutilei nenhum parágrafo. Finalmente, a razão por que este manual leva a minha assinatura é que as ideias expressadas ou sistematizadas aqui refletem as experiências pessoais de um grupo de pessoas engajadas na luta armada no Brasil, entre os quais eu tenho a honra de estar incluído. De maneira que certos indivíduos não terão dúvidas sobre o que este manual diz,
e podem, sem demora, negar os fatos ou continuar dizendo que as condições para a luta armada não existem. É necessário assumir a responsabilidade do que é dito e feito. Portanto, anonimato torna-se um problema para mim, um problema num trabalho como esse. O fato importante é que existem patriotas preparados para lutar como soldados. Neste primeiro parágrafo, ele está assumindo inteiramente a escrita deste livro. A acusação de violência ou terrorismo, sem demora, tem um significado negativo. Ele tem adquirido uma nova roupagem, uma nova cor. Ele não divide, ele não desacredita, pelo contrário, ele representa o centro da atração. Hoje, ser violento ou um terrorista é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada. Vou ler de novo. Hoje, ser violento ou um terrorista é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada, porque é um ato digno de um revolucionário engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura militar e suas atrocidades. Ser violento e terrorista é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada. Então, quando você chama esse filho da puta de terrorista, você está nada mais dizendo, você está nada mais do que elogiando o cara, porque ele tem orgulho de ser isso. Item. Eu tenho sempre os itens quando começam, então eu vou ler sempre o item. Uma definição do guerrilheiro urbano. O guerrilheiro urbano, no entanto, difere radicalmente dos delinquentes. O delinquente se beneficia pessoalmente por suas ações e ataca indiscriminadamente, sem distinção, entre explorados e exploradores. Por isso há tantos homens e mulheres cotidianos entre suas vítimas. O guerrilheiro urbano segue uma meta política e somente ataca o governo, os grandes capitalistas, os imperialistas norte-americanos. Outro elemento igualmente prejudicial, como o delinquente, e que também opera no ambiente urbano, é o contra-revolucionário de direita, que cria a confusão. Assalta bancos, joga bomba, sequestra, assassina e comete os crimes mais atrozes e inimagináveis contra os guerrilheiros urbanos, os sacerdotes revolucionários, os estudantes e os cidadãos que se opõem ao fascismo e buscam a liberdade. Ou seja, a resposta armada de grupos de direita contra os terroristas esses são esses são os bandidos, tá bom? O guerrilheiro urbano é um inimigo implacável do governo e inflige dano sistemático às autoridades e aos homens que dominam e exercem o poder. O trabalho principal do guerrilheiro urbano é de distrair, cansar e desmoralizar os militares, a ditadura militar e as forças repressivas, como também atacar e destruir as riquezas dos norte-americanos, gerentes estrangeiros e a alta classe brasileira, ou seja, ser um bandido. O guerrilheiro urbano não teme desmantelar ou destruir o presente sistema econômico, político e social brasileiro, já que sua meta é ajudar ao guerrilheiro rural e colaborar para a criação de um sistema totalmente novo e uma estrutura revolucionária social e política com as massas armadas no poder. Esse é o movimento pacífico que a esquerda disse que queria implantar no Brasil. É um movimento maravilhoso, a democracia que a gente queria implantar no Brasil. Os ditadores militares, filhos da puta, matavam as pessoas. Olha só que pessoa maravilhosa. Eles só queriam destruir a porra toda, só queriam destruir o país e implantar uma Cuba aqui. Olha só que doce, que pessoa doce. Pessoa meiga. Item. Como deve viver e subsistir o guerrilheiro urbano. Mas a característica fundamental e decisiva do guerrilheiro urbano é que é um homem que luta com armas. Dada esta condição, há poucas probabilidades de que possa seguir sua profissão normal por muito tempo, ou o referencial da luta de classes, já que é inevitável e esperado necessariamente o conflito armado dos guerrilheiros urbanos contra os objetivos essenciais. Aqui são os dois objetivos essenciais. A exterminação física dos chefes e assistentes das Forças Armadas e da polícia. Agora, se a polícia responder, contra-atacar, responder, revidar as agressões, a polícia é fascista, filha da puta, ela tem que morrer sem revidar. B.
A expropriação dos recursos do governo e daqueles que pertencem aos grandes capitalistas, latifundiários e imperialistas, com pequenas expropriações usadas para o mantimento do guerrilheiro urbano individual e grandes expropriações para o sustento da mesma revolução. Ou seja, a gente assalta todo mundo, assalta toda a sociedade para sustentar o movimento e para patrocinar a causa. Isso é uma coisa válida. É o objetivo dele aqui. É claro que o conflito armado do guerrilheiro urbano também tem outro objetivo, mas aqui nos referimos aos objetivos básicos, sobretudo às expropriações. Expropriações são roubos, para quem não sabe. É necessário que todo guerrilheiro urbano tenha em mente que somente poderá sobreviver se está disposto a matar os policiais e todos aqueles dedicados à repressão, e se está verdadeiramente dedicado a expropriar a riqueza dos grandes capitalistas, dos latifundiários e dos imperialistas. Ou seja, o guerrilheiro urbano só está devidamente apto a ser um guerrilheiro urbano se ele estiver disposto a matar e assaltar as pessoas. Esse é o herói da esquerda, gente boa pra caralho. É mediante a expropriação da riqueza dos principais inimigos do povo. Aqui, na verdade, os inimigos são dele, não do povo, né? Mas tudo bem. O discurso é esse, é para incitar as pessoas, para você coloca os seus inimigos como sendo é igual o que o PT faz hoje. O PT não gosta do Bolsonaro, não gosta do Sérgio Moro, então colocam eles como inimigos do povo, não como inimigos do PT, são inimigos do povo, que assim o povo se sente, bom, se eles são inimigos do povo, então o povo se sente coagido a combater junto, porque é inimigos do povo. Mas a gente sabe que não é. E mediante a expropriação da riqueza dos principais inimigos do povo, a Revolução Brasileira foi capaz de golpeá-los em seus centros vitais, com ataques preferenciais e sistemáticos na rede bancária. Isto é, os golpes mais contundentes foram contra o sistema nervoso capitalista, ou seja, assaltar banco é uma coisa bacana. Os roubos a bancos realizados pelos guerrilheiros urbanos brasileiros machucaram os grandes capitalistas, tais como Moreira Salles e outros. As empresas estrangeiras que asseguram e reasseguram o capital bancário, as companhias imperialistas e os governos estatais e federais, todos eles sistematicamente expropriados desde agora, ou seja, todo mundo saqueado, roubado e destruído. Coisa bacana de se fazer. Os frutos destas expropriações têm sido dedicados ao trabalho de aprender e aperfeiçoar as técnicas da guerrilha urbana, à compra, à produção e ao transporte de armas e munições nas áreas rurais, ao aparecimento de segurança, ao aparelho de segurança dos revolucionários, ao mantimento diário dos soldados, aqueles que foram libertados da prisão por forças armadas e aqueles que foram feridos ou perseguidos pela polícia, ou qualquer tipo de problema que envolva camaradas que foram libertados da cadeia ou assassinados pelos policiais e pela ditadura militar. Os bandidos que são mortos pela polícia, eles são assassinados. Aqueles que eles matam não são assassinados, eles estão só cumprindo um papel social. É igual acontece hoje, né? O bandido mata, o policial não é um assassinato, é um descuido, um vacilo, um erro de cálculo. O policial mata o bandido, aí é um assassinato, claro. Para PSOL, PT, PCdoB, esse monte de merda aí. No Brasil, o número de ações violentas realizadas pelos guerrilheiros urbanos, incluindo mortes, explosões, capturas de armas, munições e explosivos, assaltos a bancos e prisões, etc., é suficientemente significativo como para não deixar dúvida em relação às verdadeiras intenções dos revolucionários. Então, as verdadeiras intenções dos revolucionários: mortes, explosões, captura de armas, munições, explosivos, assalto a bancos e prisões. Para ficar bem claro. A execução do espião da CIA, Charles Chandler, um membro do exército dos Estados Unidos que veio da guerra do Vietnã para se infiltrar no movimento estudantil brasileiro, os lacaios dos militares mortos em encontros sangrentos com os guerrilheiros urbanos, todos são testemunhas do fato de que estamos em uma guerra revolucionária completa e que a guerra somente poderá ser livrada por meios violentos. Esses são os heróis pacíficos que a esquerda diz. Nós éramos tão pacíficos, a ditadura filha da puta reprimiu a gente. Nós éramos pacíficos.
Esta é a razão pela qual o guerrilheiro urbano utiliza a luta e pela qual continua concentrando sua atividade no extermínio físico dos agentes da repressão e a dedicar 24 horas à expropriação dos exploradores da população, 24 horas ao assalto, roubo. Item: preparação técnica do guerrilheiro urbano. Um conhecimento de química e da combinação de cores, a confecção de selos, o domínio da arte da caligrafia e de copiar letras em conjunto com outras habilidades são partes da preparação técnica do guerrilheiro urbano, que é obrigado a falsificar documentos para poder viver dentro de uma sociedade que ele busca destruir. O cara está dizendo aqui: viver dentro de uma sociedade que ele busca destruir. Aí quando você fala que a esquerda queria destruir o país durante o regime militar, não, é uma calúnia. Eles queriam construir a democracia. Vamos lá. A questão básica na preparação técnica do guerrilheiro urbano é o manejo de armas, tais como a metralhadora, o revólver automático, FAL e vários tipos de escopetas, carabinas, morteiros e bazucas, etc. O conhecimento de vários tipos de munições e explosivos é outro aspecto a considerar. Entre os explosivos, a dinamite tem que ser bem entendida. O uso de bombas incendiárias, bombas de fumaça e de outros tipos são conhecimentos prévios indispensáveis. Evidente, toda pessoa pacífica tem que aprender a lidar, criar, fazer bomba e tudo mais. Como eles são pacíficos, então eles obviamente eles precisam aprender tudo isso. Aprender a fazer e construir armas, preparar bombas, molotov, granadas, minas, artefatos destrutivos caseiros, como destruir pontes e destruir trilhos de trem são conhecimentos indispensáveis da preparação técnica do guerrilheiro. Você vê que é uma pessoa super do bem, como esses cornos da esquerda adoram falar. Próximo item: as armas do guerrilheiro urbano. As armas automáticas e semiautomáticas aumentam consideravelmente o poder de fogo do guerrilheiro urbano. A desvantagem deste tipo de arma para nós é a dificuldade em controlá-la, resultando no desperdício de munições, compensado somente pela sua ótima precisão. Homens que estão pobremente treinados transformam as armas automáticas num dreno de munições, ou seja, você não pode desperdiçar munição. Cada tiro você tem que acertar alguém, você tem que matar cada pessoa com um tiro para não desperdiçar. Porque, afinal de contas, desperdiçar bala é uma vergonha, né? Tanta gente para matar e você desperdiçando bala. A experiência tem demonstrado que a arma básica do guerrilheiro urbano é a metralhadora leve. Esta arma, além de ser eficiente e de fácil disparos numa área urbana, tem a vantagem de ser muito respeitada pelo inimigo. O guerrilheiro tem que conhecer completamente o manejo da metralhadora, sendo que a mesma é agora muito popular e indispensável ao guerrilheiro urbano brasileiro. A metralhadora ideal para o guerrilheiro urbano é a INA calibre .45. Outros tipos de metralhadoras de diferentes calibres podem ser usadas, com o prévio conhecimento dos problemas de munição. É preferível que o potencial industrial do guerrilheiro urbano permita a produção de um só tipo de metralhadora, para que a munição utilizada possa ser padronizada. Cada grupo de tiro das guerrilhas urbanas tem que ter uma metralhadora manejada por um bom atirador. Os outros componentes dos grupos têm que estarem armados com revólveres calibre 38, nossa arma padrão. O calibre 32 também é útil para aqueles que querem participar, mas o 38 é preferível, já que seu impacto usualmente põe o inimigo fora de ação, ou seja, causa mais dano. As granadas de mão e as bombas convencionais de fumaça podem ser consideradas como armamento leve, com poder defensivo para cobertura e retirada. Os coquetéis Molotov, gasolina e artefatos caseiros, tais como caixas de tubos e latas, bombas de fumaça, minas, explosivos convencionais, tais como dinamite e cloreto de potássio, explosivos plásticos, cápsulas de gelatina e munições de todo tipo são necessários para a missão do guerrilheiro urbano. O método de obter os materiais necessários de munições será o de comprá-los ou de levá-los pela força em expropriações planejadas e executadas especialmente.
O guerrilheiro urbano terá o cuidado de não guardar explosivos e materiais por muito tempo, já que podem causar acidentes, mas tratará de utilizá-los imediatamente em objetivos pré-determinados. Item: o tiro, a razão para a existência do guerrilheiro urbano. É engraçado, todos esses que amam Marighella são todos esses que eu sou da paz. Armas não, não pode liberar armas para a população. Armas matam. Ah, sou da paz, sou da paz. Oh, Marighella é meu ídolo. Ele era um santo, ele é um monge. Oh, sou da paz. Oh. A razão para a existência do guerrilheiro urbano, a condição básica para a qual atua e sobrevive é o de atirar. O guerrilheiro urbano tem que saber disparar, porque o bom tem que saber disparar bem porque é requerido por esse tipo de combate. Item: o grupo de fogo. Isso significa que, à exceção da prioridade de objetivos designados pelo comando estratégico, qualquer grupo de fogo pode decidir em assaltar um banco, sequestrar ou executar um agente da ditadura, uma figura identificada com a reação ou um espião norte-americano, e pode até levar ao fim qualquer tipo de guerra de propaganda ou de nervos em contra de um inimigo, sem a necessidade de consultar o comando geral. O que é grupo de fogo? Grupo de fogo é um grupo de ataque, é um grupo formado por pessoas para uma determinada missão. A logística do guerrilheiro urbano. Item: quando já tem os recursos, o guerrilheiro urbano pode combinar a expropriação dos veículos com outros métodos de aquisição. Dinheiros, armas, munições e explosivos, como também veículos, têm que ser expropriados. O guerrilheiro urbano tem que roubar bancos e lojas de arma e conseguir explosivos e munições onde queira que os encontre. Nenhuma dessas operações se realizam com um só propósito. No entanto, quando o assalto é somente pelo dinheiro, as armas dos guardas também são tomadas. A expropriação é o primeiro passo para a organização da nossa logística, que por si assume um caráter armado e permanentemente móvel. Item: característica da técnica das guerrilhas. A técnica da guerrilha urbana tem as seguintes características. A: é uma técnica agressiva, isso é, tem um caráter ofensivo. Como é bem conhecido, a ação defensiva significa a morte para nós, já que somos inferiores ao inimigo em poder de fogo e não temos nem seus recursos nem seu poderio. Não podemos nos defender de uma ofensiva ou um ataque concentrado pelo exército. É essa a razão pela qual a técnica urbana nunca pode ser de natureza permanente, nem pode defender uma base fixa, nem permanecer em um só lugar, esperando para repelir o círculo de reação. Esse é o item que eu coloquei aqui. O próximo item. A vantagem inicial da guerrilha urbana. As dinâmicas das guerrilhas urbanas na verdade seriam consistem, né? Ele era analfabeto além de tudo. As dinâmicas das guerrilhas urbanas consistem nos violentos choques do guerrilheiro urbano com as forças militares e políticas da ditadura. Nestes choques, os policiais têm a superioridade. O guerrilheiro urbano tem forças inferiores. O paradoxo é que o guerrilheiro urbano, apesar de ser mais fraco, é sem dúvida o atacante, ou seja, o guerrilheiro é o que procura o confronto, a polícia está na defensiva. Informação é outro item. A concentração de oponentes da ditadura exerce um papel muito importante na obtenção da informação dos movimentos da polícia e dos homens do governo, como também ocultar nossas atividades. O inimigo pode ser enganado por informação falsa, o qual é pior para ele, porque independente de seu significado, as fontes de informação à disposição do guerrilheiro urbano são potencialmente melhores que as dos policiais. O inimigo é observado pela população, mas desconhece quem dentre a população passa as informações aos guerrilheiros urbanos. Os militares e a polícia
são odiados pelas injustiças e violências que têm cometido contra a população. E isso facilita a obtenção de informação prejudicial às atividades de agentes do inimigo. Eu não conheço nenhuma pessoa que foi atacado pela polícia ou pelos militares durante o regime militar, exceto aqueles que são guerrilheiros, que foram guerrilheiros urbanos, que lutaram contra o sistema, que pegaram armas para atacar as pessoas. Gente decente, gente do povo, gente que trabalha, que estuda, esse tipo de gente, que não é bandido, que não pega em arma, que não sequestra, que não invade, não assalta banco, não foi atacado pela polícia e nem pelo exército. Já que nossa luta toma lugar entre as massas e depende de sua simpatia, enquanto que o governo tem uma má reputação devido à sua brutalidade, corrupção e incompetência, os informantes, espiões, traidores e a polícia vêm a serem os inimigos da população sem apoiadores, denunciados aos guerrilheiros urbanos e em muitos casos devidamente castigados. Por sua parte, os guerrilheiros urbanos não devem de evitar sua responsabilidade, uma vez que sabem quem é o espião ou informante, de liquidá-lo. Este é o método correto, aprovado pela população e minimiza consideravelmente o incidente de infiltração ou espionagem inimiga, ou seja, mate sempre. O guerrilheiro urbano, vivendo em meio da população e movendo-se entre eles, tem que prestar atenção a todo tipo de conversação e reações humanas, aprendendo a esconder seus interesses com grande juízo e destreza. Item: objetivo das ações da guerrilha urbana. A. Ameaçar o triângulo no qual os sistemas de dominação do Estado brasileiro e norte-americano são mantidos no Brasil, um triângulo cujos pontos são Rio, São Paulo e Belo Horizonte, e cuja base é o eixo Rio-São Paulo, onde o gigante complexo industrial, econômico, político, cultural, militar, policial que sustenta o poder decisivo do país está localizado. B. Debilitar os guardas locais ou os sistemas de segurança da ditadura, dado o fato de que estamos atacando e os militares defendendo. Nós estamos atacando e os militares defendendo, mas eles são vítimas, coitadinhos. Eles não fazem nada, não fizeram nada, são inofensivos. O qual significa capturando as forças governamentais em posições defensivas, com suas tropas imobilizadas em defesa de todo o complexo de manutenção nacional, e com o seu medo onipresente de um ataque em seus centros nervosos estratégicos, e sem saber onde, como e quando virá o ataque. C. Atacar em todos os lados, com muitos grupos armados diferentes, pequenos em números, cada um independente e operando por separado, para dispersar as forças do governo em sua perseguição de uma organização extremamente fragmentada, em vez de oferecer-lhes à ditadura a oportunidade de concentrar suas forças repressivas na destruição de um sistema altamente organizado e estruturado operando em todo o país. D. Provar sua combatividade, decisão, firmeza, determinação e persistência no ataque contra a ditadura militar para permitir que todos os informes sigam nosso exemplo e lutem com táticas de guerrilha urbana. Enquanto tanto, o governo, com todos os problemas, incapaz de deter as operações de guerrilha na cidade, perderam o tempo e sofreram desgastes, e finalmente ocasionará que retirem suas tropas para poder vigiar os bancos, indústrias, armarias, barracas militares, televisão, escritórios norte-americanos, tanques de armazenamento de gás, refinarias de petróleo, barcos, aviões, portos, aeroportos, hospitais, centros de saúde, bancos de sangue, lojas, garagens, embaixadas, residências de membros proeminentes do regime, tais como ministros e generais, estações de polícia e organizações oficiais, etc. E aumentar os distúrbios dos guerrilheiros urbanos gradualmente em ascendência interminável, de tal maneira que as tropas do governo não possam deixar a área urbana para perseguir o guerrilheiro, sem arriscar abandonar a cidade, e permitir que aumente a rebelião na costa como também no interior do país. Gente bacana, né? Vocês estão vendo. F. Para obrigar o exército e a polícia, com os comandantes e seus assistentes, a mudar a acomodação e tranquilidade relativa das barracas e seu relativo descanso, por um estado de alarme e tensão em aumento da expectativa de ataque ou em busca de pistas, que se desvanecem sem deixar traço algum. G.
para evitar batalhas abertas e combates decisivos com as forças do governo, limitando a luta a ataques rápidos e breves com resultados relâmpagos. H. Para assegurar aos guerrilheiros urbanos um máximo de liberdade de ação e de movimento sem ter que evitar o uso de violência armada, permanecendo firmemente orientado até o começo da guerra da guerrilha rural, da guerra de guerrilha rural e apoiando a construção de um exército revolucionário para a libertação nacional. Outro item, sobre os tipos e naturezas de modelos de ação para os guerrilheiros urbanos. Antes de qualquer ação, o guerrilheiro urbano tem que pensar nos métodos e no pessoal disponível para realizar a ação. As operações e ações que aqui demandam, né, mas eu já disse que ele é analfabeto, que demandam a preparação técnica do guerrilheiro urbano não podem ser executadas por alguém que carece de destrezas técnicas. Com estas precauções, os modelos de ação que o guerrilheiro urbano pode realizar são os seguintes: A. Assaltos. B. Invasões. C. Ocupações. D. Emboscadas. E. Táticas de rua. F. Greves e interrupções de trabalho. G. Deserções, desvios, tomas, expropriações de armas, munições e explosivos. H. Libertação de prisioneiros. I. Execuções. J. Sequestros. L. Sabotagem. M. Terrorismo. N. Propaganda armada. O. Guerra de nervos. Agora, cada um do item vai ser especificado. Então, o primeiro é assalto. O assalto é o ataque armado com o qual fazemos expropriações, libertamos prisioneiros, capturamos explosivos, metralhadoras e outras armas típicas e munições. Os alvos mais vulneráveis para o assalto são os seguintes: A. Bancos e estabelecimentos de crédito. B. Negócios comerciais ou industriais, incluindo a produção de armas e explosivos. C. Estabelecimentos militares. D. Delegacias e estações de polícia. E. Presídios. F. Propriedade do governo. G. Meios de comunicação em massa. H. Escritórios e propriedades norte-americanas. I. Veículos do governo, incluindo veículos militares e da polícia, caminhões, veículos armados, carregadores de dinheiros, trens, barcos e aviões. O assalto em estabelecimentos são da mesma natureza porque em cada caso a propriedade e os edifícios representam um alvo fixo. Os assaltos aos edifícios concebidos como operações de guerrilha variam de acordo a se são bancos, negócios comerciais, industriais, acampamentos militares, delegacias, presídios, estações de rádio, armazéns de empresas imperialistas, etc. Os assaltos em veículos, carros blindados, trens, barcos, aviões, são de outra natureza, já que envolvem um alvo em movimento. A natureza da operação varia de acordo com a situação e a possibilidade, isto é, se o alvo é estacionário ou móvel. Os carros blindados, incluindo veículos militares, não são imunes às minas, estradas obstruídas, armadilhas, enganos, intercepção de outros veículos, que seria interceptação, né? Bombas molotov, atirar com armamento pesado são métodos eficientes de assaltar veículos. Os veículos pesados, aviões em terra, barcos ancorados podem ser tomados e as tripulações capturadas. Os aviões em voo podem ser desviados de seu curso pela ação guerrilheira ou por uma pessoa. Olha o 15 de setembro, né, dos Estados Unidos. Os barcos e trens em movimentos podem ser assaltados ou tomados por operações de guerrilha para poder capturar as armas e munições, ou para evitar o deslocamento de tropas. Outro item: o assalto a banco como modelo popular. O modelo de assalto mais popular é o assalto a banco. No Brasil, a guerrilha urbana começou um tipo de assalto organizado em bancos como uma operação guerrilheira. Hoje, esse tipo de assalto é utilizado comumente e tem servido como um tipo de exame preliminar para o guerrilheiro urbano em seu processo de aprendizagem da guerra revolucionária. Ou seja, o assalto a banco é o noviciado do bandido. Ele tem que passar no teste do assalto a banco para poder entrar na guerrilha. Esta competição produz confusão, o qual é refletido em incerteza da população. Depende do guerrilheiro urbano prevenir que isso aconteça e para conseguir isto, utiliza dois métodos.
Eu só coloquei um deles aqui. Tem que usar o assalto para propósitos de propaganda no mesmo momento em que está acontecendo e depois distribuir material, papéis e todo o meio possível de explicar os objetivos e os princípios do guerrilheiro urbano como expropriador do governo, das classes governantes e do imperialismo. Ou seja, você assalta um banco e depois você manda como propaganda para a população que você está assaltando o banco em nome do benefício, em nome da população, que você está expropriando os exploradores, capitalistas, filhos da puta. Então você é um santo porque você está agindo em uma boa causa. Item: batidas. As batidas são ataques rápidos em estabelecimentos localizados na vizinhança ou até no centro da cidade, tais como unidades militares pequenas, delegacias, hospitais, para causar problemas, tomar armas, castigar e aterrorizar o inimigo, tomar represálias ou resgatar prisioneiros feridos, ou aqueles hospitalizados, com baixa vigilância da polícia. Faltou o com aqui no texto, ele pulou essa parte. As batidas também são lançadas em garagens e estacionamentos para destruir veículos e danificar instalações, especialmente se são empresas e propriedades norte-americanas. Outro item: ocupações. As ocupações são um tipo de ataque realizado quando um guerrilheiro urbano se estaciona em estabelecimentos e localizações específicas, para uma resistência temporal contra o inimigo, ou para algum propósito de propaganda. A ocupação de fábricas e escolas durante greves ou em outros momentos é um método de protesto ou de distrair a atenção do inimigo. As ocupações das estações de rádio é para propósitos de propaganda. Outro item: emboscada. As emboscadas são ataques tipificados por surpresas quando o inimigo é apanhado em uma estrada ou quando faz que uma rede de polícias rodeie uma casa ou propriedade. Uma mensagem falsa pode trazer o inimigo a um local onde cai em uma armadilha. O objeto principal da tática de emboscada é a de capturar as armas e castigá-los com a morte. As emboscadas para deter trens de passageiro são para propósito de propaganda, e quando são trens de tropas, o objetivo é de eliminar o inimigo e tomar suas armas. O franco-atirador guerrilheiro é o tipo de lutador ideal especialmente para as emboscadas, porque pode se esconder facilmente nas irregularidades do terreno, nos trechos dos edifícios e dos apartamentos sob construção. Desde janelas a lugares escuros, pode mirar cuidadosamente seu alvo escolhido. O franco-atirador é o sniper, aquele cara que fica com a arma à distância matando as pessoas. As emboscadas têm efeitos devastadores no inimigo, deixando-o nervoso, inseguro e cheio de temor. Outro item: táticas de rua. As táticas de rua são usadas para lutar com o inimigo nas ruas, utilizando a participação das massas contra eles. Em 1968, os estudantes brasileiros utilizaram táticas de rua excelentes contra as tropas da polícia, tais como marchar pelas ruas contra o trânsito e utilizar estilingues e bolas de gude contra a polícia montada. Outras táticas de rua consistem na construção de barricadas, atirando garrafas, tijolos e outros projéteis desde o telhado de apartamentos e edifícios de negócios contra a polícia, utilizando edifícios sob construção para fuga, para esconder-se e para apoiar os ataques surpresa. É igualmente necessário saber como responder às táticas do inimigo. Quando as tropas de policiais vêm protegidas com capacetes para defender-se de objetos lançados, nos dividimos em duas equipes, uma para atacar o inimigo de frente e a outra para atacá-lo desde a retaguarda, retirando um à medida que o outro avança para prevenir que o primeiro se converta em um alvo dos projéteis atirados pelo segundo. De igual forma, é importante saber como responder a uma rede de policiais. Quando a polícia designa uma certa área para que seus homens entrem em massa para prender a um manifestante, um grupo maior de guerrilheiros urbanos tem que rodear o grupo da polícia, desarmá-los, surrando-os e na mesma hora permitir que o prisioneiro fuja. Esta operação de guerrilha urbana se chama a rede dentro de uma rede. Quando a rede policial se forma em um edifício de escola, uma fábrica, um lugar onde as massas se congregam,
ou algum outro ponto, o guerrilheiro urbano não deve render-se ou que o tomem por surpresa. Para assegurar que sua rede funcione, o inimigo se verá na obrigação de transportar a polícia em veículos e carros especiais para ocupar pontos estratégicos nas ruas para invadir edifícios ou locais selecionados. O guerrilheiro urbano, por sua parte, nunca deve sair de um edifício ou uma área ou entrar nela sem primeiro conhecer todas as saídas, a forma de romper o círculo, os pontos estratégicos que a polícia poderia ocupar e as estradas que inevitavelmente conduzem até a rede, e deve apoderar-se de outros pontos estratégicos desde os quais possa golpear o inimigo. As estradas seguidas pelos veículos da polícia têm que ser minadas em pontos chaves e a pontos forçados de parada. Quando as minas explodem, os veículos voam pelos ares. Os policiais cairão na armadilha e sofrerão perdas ou serão vítimas de uma emboscada. A rede tem que ser quebrada por rotas de fuga desconhecidas para a polícia. O rigoroso plano de retirada é a melhor maneira de frustrar qualquer esforço de acercamento por parte do inimigo. As táticas de rua têm revelado um novo tipo de guerrilheiro urbano, o guerrilheiro urbano que participa dos protestos em massa. Esse é o tipo que designaremos como o guerrilheiro urbano manifestante, que se une à multidão e participa das marchas populares e com fins específicos e definitivos, ou seja, aquele idiota útil que entra na manifestação sem participar dela. Não faz parte do negócio, mas ele, é contra o governo, vou lá dar porrada, dar tiro, caralho, quatro. É o idiota útil. Estes fins consistem em atirar pedras e projéteis de todo tipo, utilizando gasolina para começar incêndios, utilizando a polícia como alvo para suas armas de fogo, capturando as armas dos policiais, sequestrando agentes do inimigo e provocadores. Disparar cuidadosamente aos chefes de polícia que vêm em carros especiais com placas falsas, para não atrair a atenção. O guerrilheiro urbano manifestamente ensina aos grupos nas manifestações as rotas de fuga se é necessário. Coloca minas, atira bombas, coquetel molotov, prepara emboscadas e explosões. O guerrilheiro urbano manifestante também tem que iniciar a rede dentro da rede, revistando os veículos do governo, os carros oficiais e os veículos da polícia para ver se tem dinheiro ou armas antes de virá-los e colocá-los fogo. Gente super do bem. Os franco-atiradores são muito bons para as manifestações em massa e, junto com os guerrilheiros urbanos, os manifestantes podem exercer um papel-chave. Escondidos em pontos estratégicos, os franco-atiradores têm completo êxito, utilizando escopetas, metralhadoras, etc., cujo fogo e rebote causam perdas entre os inimigos. Próximo item: greves e interrupções do trabalho. A greve é o modelo de ação empregado pelo guerrilheiro urbano em centro de trabalho e escolas para prejudicar o inimigo por meio da detenção do trabalho e das atividades de estudo. Já que é uma das armas mais temidas pelos exploradores e opressores somos nós da sociedade. O inimigo utiliza um tremendo poder ofensivo e incrível violência contra. Os grevistas são levados à prisão, sofrem golpes e muitos terminam assassinados. O guerrilheiro urbano tem que preparar a greve de tal forma como para não deixar indícios ou pistas que possam identificar os líderes da ação. Uma greve é bem sucedida quando é organizada por meio da ação de um grupo pequeno, se é preparado cuidadosamente em segredo e pelos métodos mais clandestinos. Ou seja, a gente cria a greve, mas a gente não quer que descubram que fomos nós que criamos a greve. A gente cria e diz que é uma manifestação livre do povo. O povo se rebelou, o povo está em greve, descontente com o negócio, quando fomos nós que criamos a porra do negócio. As armas, munições, molotovs, armas caseiras de destruição e ataque, tudo isso tem que ser suprido previamente para antecipar o inimigo, para que possa causar a maior quantidade de dano possível. É uma boa ideia estudar e pôr em prática um plano de sabotagem. As interrupções de trabalho e estudo, apesar de serem de breve duração, causam dano severo ao inimigo. É suficiente para eles surgirem em pontos diferentes e em diferentes setores das mesmas áreas, interrompendo a vida diária, ocorrendo sem fim um dia após o outro, de forma autenticamente guerrilheira.
Nós somos da paz, polícia malvada da ditadura atacou a gente. Em greves ou simplesmente interrupções de trabalho, o guerrilheiro urbano tem o recurso de ocupar ou penetrar no local ou simplesmente fazer um ataque. Nesse caso, seu objetivo é o de tomar reféns, capturar prisioneiros ou capturar agentes inimigos e propor um intercâmbio de prisioneiros para liberar os grevistas. Em certos casos, as greves e as breves interrupções de trânsito podem oferecer uma excelente oportunidade para a preparação de emboscadas ou armadilhas, cujo fim é o de destruição física da cruel e sanguinária polícia, filha da puta da polícia que mata os bandidos, polícia filha da puta. O fato básico é que o inimigo sofre perdas em pessoal e material, e danos morais e é debilitado pela ação. Próximo item. Deserções, desvios, confiscos, expropriações de armas, munições e explosivos. Deserções e desvios de armas são ações efetuadas em campos militares, hospitais militares, etc. O soldado da quadrilha urbana, o chefe, o sargento, o suboficial e o oficial devem desertar no momento mais oportuno, com armas modernas e munições para entregá-la à guerrilha. Ele está falando aqui de você cooptar membros do exército para debandarem do exército, para irem para as guerrilhas e levarem as armas junto. Um dos momentos mais oportunos é quando a guerrilha urbana militar é chamada para perseguir e lutar contra seus camaradas guerrilheiros fora dos quartéis militares. Em vez de seguir as ordens dos oficiais, a guerrilha urbana militar deve juntar-se aos revolucionários, dando-os as armas e munições que carregam ou o veículo militar que ele opera. A vantagem deste método é que os revolucionários recebem as armas e munições do Exército, Marinha, Força Pública, Polícia, Guarda Civil ou dos bombeiros sem nenhum trabalho, porque lhes chega em mãos por meio de transporte do governo. Com a informação e a participação da guerrilha urbana militar, ataques em barracas e outros estabelecimentos militares com o propósito de capturar armas podem ser organizados. Quando não há possibilidade de desertar com as armas e munições, a guerrilha urbana deve se engajar na sabotagem, começando com explosões e incêndios em depósitos de munições e pólvora. Essa técnica de desertar com armas e munições, atacando e sabotando os carros, os centros militares, é a melhor maneira de cansar e de desmoralizar os soldados, deixando-os confusos. A captura das armas podem ser completadas por meios violentos ou pela astúcia ou armadilhas. Quando o inimigo está desarmado, ele deve ser revistado em busca de outras armas que não sejam as que já foram retiradas. Se nos descuidarmos, ele pode usar essas armas para disparar nos guerrilheiros urbanos. O outro método que podemos utilizar é a preparação de emboscadas contra a polícia ou os automóveis que usam para locomover-se. Realmente, muitas vezes nós tivemos êxito capturando armas de estações policiais como um resultado de ataques repentinos. Às vezes triunfamos em capturar armas em delegacias de polícia como resultado de ataques repentinos. A expropriação de armas, munições e explosivos é a meta da guerrilha urbana, em assaltar locais comerciais, indústrias e quartéis. Outro item: libertação de prisioneiros. As operações de guerrilha que se podem usar para libertar os prisioneiros são as seguintes: a. Ataques a estabelecimentos penais em colônias de correção ou ilhas, ou transportes ou barcos de prisioneiros. Vale lembrar que naquela época tinha o presídio da Ilha Grande, que ficava exatamente na Ilha Grande, né? Exatamente onde foi formado o PCC, né? O PCC não, o Comando Vermelho, que foi eu já falei isso sobre num vídeo. Nessa prisão da Ilha Grande, você tinha os presos políticos e os bandidos comuns. E os presos políticos ensinaram os bandidos comuns a como criar um crime organizado. Daí formou a Falange Vermelha, que depois se transformou no Comando Vermelho. Mas enfim, isso é para outro vídeo, não é para agora. B. Assaltos a penitenciárias rurais ou urbanas, casas de detenção, delegacias, depósitos de prisioneiros ou outros lugares permanentes, ocasionais ou temporários, onde se encontram os prisioneiros. C. Assaltos a transportes de prisioneiros, trens e automóveis. D.
ataques e batidas em prisões. E emboscadas a guardas que estão movendo prisioneiros. Próximo item. Execuções. Olha só que item lindo. O que é execução? Execução é você matar uma pessoa que já está rendida, que não pode se defender. Isso é uma execução. Mas eles são os amores. Imagina se eles fazem isso. Eles só queriam democracia, eles queriam paz. Que polícia malvada essa da ditadura que combateu esses caras. São muito malvados, devem estar todos no inferno nessa hora. Execuções. Execução é matar um espião norte-americano, um agente da ditadura, um torturador da polícia ou uma personalidade fascista no governo que está envolvido em crimes e perseguições contra os patriotas. Ou de um dedo duro, informante, agente policial ou provocador da polícia. Aqueles que vão à polícia por sua própria vontade fazer denúncias e acusações, aqueles que suprem a polícia com pistas e informações e apontam a gente, também devem ser executados quando são pegos pela guerrilha. A execução é uma ação secreta na qual um número pequeno de pessoas da guerrilha se encontram envolvidos. Em muitos casos, a execução pode ser realizada por um franco-atirador, paciente, sozinho e desconhecido, e operando absolutamente secreto e a sangue frio. Próximo item, sequestros. Olha só que gente linda e maravilhosa. Sequestros. Sequestrar é capturar e assegurar em um lugar secreto assegurar em um lugar secreto um agente policial, um espião norte-americano, uma personalidade política ou um notório e perigoso inimigo do movimento revolucionário. O sequestro é usado para trocar ou libertar camaradas revolucionários aprisionados, ou para forçar a suspensão da tortura nas cadeias de uma ditadura militar. O sequestro de personalidades que são artistas conhecidos, figuras do esporte, ou que são grandiosos em algum campo, mas que não têm evidência de interesse público, podem ser uma forma de propaganda para os princípios patrióticos e revolucionários da guerrilha urbana, sendo que ocorra baixas circunstâncias especiais, e o sequestro seja manipulado de uma maneira que o público simpatize com ele e o aceite. O sequestro de residentes norte-americanos ou visitantes no Brasil constitui uma forma de protesto contra a penetração e a dominação do imperialismo dos Estados Unidos no país. Próximo item: sabotagem. Um plano de sabotagem bem executado demanda estudo, planejamento e cuidadosa execução. Uma forma característica da sabotagem é a explosão usando dinamite, incêndio e a implantação de minas. Um pouco de areia, uma gota de qualquer tipo de combustível ou pouca lubrificação, um parafuso removido, um curto-circuito, peças de madeira ou ferro podem causar danos irreparáveis. O objetivo da sabotagem é para doer, danificar, deixar sem uso e para destruir pontos vitais do inimigo, assim como os seguintes: A. Vejam bem. A. Danificar, vou repetir: doer, danificar, deixar sem uso para destruir pontos vitais do inimigo. Olha só quais são os itens. A. A economia do país. Destruir a economia do país. B. A produção agrícola e industrial. Destruir a produção agrícola e industrial. C. Sistemas de comunicação e transporte. Destruir o sistema de comunicação e transporte. D. Sistemas políticos e militares e seus estabelecimentos e depósitos. Botar caos na polícia. E. O sistema repressor do sistema militar policial. Atacar o exército. F. Empresas e propriedades norte-americanas do país. A guerrilha urbana deve pôr em perigo a economia do país, particularmente seus aspectos financeiros e econômicos, assim como as redes comerciais domésticas e estrangeiras, suas mudanças nos sistemas bancários, seu sistema de coleta de impostos e outros, ou seja, provocar o caos no país, a destruição total do país. E você destruindo o país, você destruindo a economia do país, todo mundo perde emprego, as empresas quebram e fica todo mundo no meio da merda, como está a Venezuela hoje. Só que a Venezuela não foi por meio de guerrilha, foi por meio de um filho da puta que assumiu o poder através de uma ditadura, né? Escritórios públicos, centros de serviços do governo, armazéns do governo são alvos fáceis para sabotagem. Não vai ser fácil prevenir a sabotagem da produção agrícola e industrial pela guerrilha urbana, com sua sabedoria completa da situação.
Trabalhadores industriais atuando como guerrilheiros urbanos são excelentes para sabotagem industrial, já que sabem melhor do que ninguém, entendem a indústria, a fábrica, a maquinaria e talvez possam destruir toda a operação, fazendo mais dano que uma pessoa mal informada. Ou seja, você coopta operários de dentro das fábricas para eles destruírem a empresa. Isso é gente bacana, isso é gente decente que está dizendo para você. Herói do povo brasileiro. A respeito dos sistemas de comunicações e de transportes do inimigo, começando com o tráfego ferroviário, é necessário atacá-lo sistematicamente com as armas de sabotagem. Ataques a trens de carga em movimento ou estacionados, parar os sistemas de comunicação e de transporte militar são os maiores objetivos da sabotagem nesta área. Vejam bem essa frase agora. Vagões podem ser danificados e retirados, assim como os trilhos. Um túnel bloqueado depois de uma explosão, uma obstrução de um vagão descarrilado causa um tremendo dano. O descarrilamento de um trem de carga contendo combustível é um dos maiores danos que se pode fazer ao inimigo. Descarrilar trem, eles estão falando aqui. Assim como dinamitar pontes de vias num sistema onde o peso e o tamanho do equipamento rodante é enorme. Leva-se meses para reparar ou reconstruir a destruição ou o dano. Às vezes eles não querem destruir o país, eles querem construir a democracia do Brasil. As rodovias podem ser obstruídas por árvores, veículos estacionados, valas, dislocação de barreiras por dinamite e pontes destruídas por explosões. Os barcos podem ser danificados enquanto ancorados em portos marítimos ou de rios, ou em estaleiros. Os aviões podem ser destruídos ou sabotados na pista. As linhas telefônicas e telegráficas podem ser sistematicamente danificadas, suas torres serem destruídas e suas linhas ficarem sem uso algum. Lembrando que ele escreveu na década de 60, ainda existia telégrafo, tá? Hoje não existe mais. As comunicações e o transporte devem ser sabotados imediatamente porque a guerra revolucionária já começou no Brasil. E é essencial impedir o movimento de tropas e munições do inimigo. Eu tomei um susto porque o celular pitou. Oleodutos, instalações de combustível, depósitos de bombas e munições, armazéns de pólvora e artesanais, campos militares e bases devem tornar-se alvo de operações de sabotagem por excelência, enquanto que os veículos, caminhões do exército e outros automóveis militares e policiais podem ser destruídos ao encontrá-los. Os centros de repressão militares e policiais e seus específicos e especializados órgãos também devem chamar a atenção do sabotador da guerrilha urbana. As empresas e propriedades norte-americanas no país, por sua parte, devem ser alvos tão frequentes de sabotagem que o volume das ações dirigidas sobrepasse o total de todas as ações contra os pontos vitais do inimigo. Próximo item, terrorismo. Olha só que bacana! O cara está prevendo o terrorismo. Aí se você chama o cara de terrorismo, vem o pessoal da esquerda. Não, ele era só um inimigo da ditadura, ele queria paz. Imagina, terrorista, nosso herói. Super meigo. Sou da paz. Oh. Terrorismo. O terrorismo é uma ação usualmente envolvendo a colocação de uma bomba ou de uma bomba de fogo de grande poder destrutivo, o qual é capaz de infligir perdas irreparáveis ao inimigo. O terrorismo requer que a guerrilha urbana tenha um conhecimento teórico e prático de como fazer explosivos. O ato do terrorismo, fora a facilidade aparente na qual se pode realizar, não é diferente dos outros atos da guerrilha urbana e ações na qual o triunfo depende do plano e da determinação da organização revolucionária. É uma ação que a guerrilha urbana deve executar com muita calma, decisão e sangue frio. Ainda que o terrorismo geralmente envolva uma explosão, há casos no qual pode ser realizado execução ou incêndio sistemático de instalações, propriedades e depósitos norte-americanos, fazendas, etc. É essencial assinalar a importância dos incêndios e da construção de bombas incendiárias, como bombas de gasolina, na técnica de terrorismo revolucionário.
Outra coisa importante é o material que a guerrilha urbana pode persuadir o povo a expropriar em momentos de fome e escassez, resultado dos grandes interesses comerciais. O terrorismo é uma arma que o revolucionário não pode abandonar. Até hoje, né? Até hoje. Próximo item, propaganda armada. Está acabando. Estas ações feitas com determinados e específicos objetivos inevitavelmente se fazem material de propaganda para o sistema de comunicação das massas. Assaltos a bancos, emboscadas, deserções, resgates de prisioneiros, execuções, sequestros, sabotagens, terrorismo e a guerra de nervos são todos casos em ponto. Aviões com rotas de voo trocados pela ação revolucionária, barcos e trens em movimento assaltados e capturados por guerrilheiros podem ser usados somente para efeito de propaganda. Mas a guerrilha urbana nunca deve fracassar em instalar uma imprensa clandestina e deve poder fazer cópias mimeografadas. Na época tinha que ser mimeógrafo, né? Não tinha internet, não tinha impressora, enfim, usando álcool ou pranchas elétricas ou outros equipamentos duplicadores, expropriando o que não pode comprar em ordem de produzir um jornal pequeno, panfletos, volantes e estampas para propaganda e agitação contra a ditadura. A guerrilha urbana, comprometida com a imprensa clandestina, facilita enormemente a incorporação de um grande número de gente na batalha revolucionária, abrindo um trabalho permanente para aqueles que desejam trabalhar com a propaganda revolucionária, mesmo que quando fazê-lo signifique trabalhar sozinho e arriscar sua vida como revolucionário. Com a existência de propaganda clandestina e material agitador, o espírito inventor da guerrilha urbana expande e cria catapultas, artefatos, morteiros e outros instrumentos com os quais pode distribuir os panfletos anti-governo à distância. Gravações em fita e ocupações de estação de rádio, o uso de alto-falantes, desenhos em paredes e em outros locais inacessíveis são outras formas de propaganda. Em usá-las, a guerrilha urbana deve dar-lhes um caráter de operações armadas. Uma propaganda consistente de cartas enviadas a endereços específicos explicando o significado das ações armadas da guerrilha urbana, isso produz consideráveis resultados e é um método de influenciar certos segmentos da população. Ou seja, você manda correspondência para as pessoas, você divulga que você está lutando pela democracia, pela liberdade, contra o governo opressor, tirano e filha da puta. Evidentemente que você não vai dizer nessas cartas que você faz terrorismo, explode, mata, fode com todo mundo, né? Você vai dizer que você é pessoa super do bem, sou da paz. Se esta influência é exercitada no coração das pessoas por todo o possível mecanismo de propaganda girando em torno da atividade de guerrilha urbana, isso não indica que nossas forças têm o suporte de todos. Evidentemente, nem toda a população é imbecil para acreditar nesses caras. É suficiente ganhar o suporte de parte da população. E isso pode ser feito popularizando uma frase: deixe que aquele que não quer fazer nada pelos revolucionários faça nada contra. Ou seja, se você não é a favor, pelo menos você não vai ser contra. Próximo item. Guerra de nervos. A guerra de nervos ou guerra psicológica é uma técnica agressiva, baseada no direto ou indireto uso dos meios de comunicação de massas e notícias transmitidas oralmente com o propósito de desmoralizar o governo. Isso inclui livros, né? Todos aqueles livros publicados na época, que são lidos até hoje, né? O objetivo da guerra de nervos é para enganar. Vou ler de novo. O objetivo da guerra de nervos é para enganar, propagar mentiras entre as autoridades, na qual todos podem participar, assim criando um ar de nervosismo, descrédito, insegurança e preocupação por parte do governo. Vou ler de novo para ver se fixou. O objetivo da guerra de nervos é para o microfone está aqui, não adianta falar para frente. É para enganar, propagar mentiras entre as autoridades, na qual todos podem participar. As mentiras que são ditas até hoje, né, que são propagadas até hoje, que os caras que estavam lutando contra a ditadura, eles queriam a paz, eles queriam a democracia. Eles estão dizendo, caralho, que
que estão querendo enganar e propagar mentiras. Eles estão dizendo, porra! Os melhores métodos usados pela guerrilha urbana na guerra de nervos são os seguintes: A. Usando o telefone e o correio para anunciar falsas pistas à polícia e ao governo, incluindo informações de bombas e qualquer outro ato de terrorismo em escritórios públicos e outros lugares, planos de sequestro e assassinato, etc., para obrigar as autoridades a cansar-se, dando seguimento à falsa informação que foi alimentada, permitindo que seus planos falsos caiam nas mãos da polícia para desviar sua atenção. Plantar rumores para deixar o governo nervoso. D. Explorando cada meio possível de corrupção, de erros e de falhas do governo e seus representantes, forçando-os a explicações desmoralizantes e justificações nos meios de comunicação de massas, que mantém baixo censura. E. Apresentando denúncias a embaixadas estrangeiras, às Nações Unidas, à Anunciatura do Papa e às comissões internacionais judiciais defensoras dos direitos humanos ou da liberdade de imprensa, expondo cada violação concreta e o uso da violência pela ditadura militar, e fazendo conhecer que a guerra revolucionária irá continuar seu curso com perigos sérios para os inimigos da população. Próximo item: apoio popular. Um dos problemas principais do guerrilheiro é a sua identificação com as causas populares e para ganhar o apoio popular. A rebelião do guerrilheiro urbano e sua persistência na intervenção de questões políticas é a melhor forma de assegurar o apoio popular na causa que defendemos. Repetimos e insistimos em repetir. É a melhor forma de assegurar o apoio popular. Tão pronto uma porção razoável da população começa a levar a sério a ação do guerrilheiro urbano, seu êxito é garantido. O governo não tem alternativa, exceto intensificar sua repressão. A rede de polícia, as buscas em casas, a prisão de pessoas inocentes e de suspeitos, ou fechar as ruas e fazer a cidade insuportável. A ditadura militar embarca na perseguição política. Os assassinatos políticos e o terror policial se fazem rotina. Ou seja, eles estão provocando e causando o caos. E depois eles acusam a ditadura de ter feito o caos, de ter criado o caos. Eles queriam criar o caos inteiro na sociedade inteira, e a polícia faz o quê? Fica jogando dominó dentro dos quartéis. É isso que eles queriam? Certamente é isso que eles queriam, porque eles são débeis mentais. As pessoas se recusam a colaborar com as autoridades e o sentimento geral é de que o governo é injusto, incapaz de resolver problemas e recorre somente à liquidação de seus oponentes. É aquela velha história dos mártires. A gente assalta, terroriza, faz a porra toda, aí quando mata algum de nós, olha, um mártir da luta contra a opressão. Era um mártir, coitado, um inocente. Atacando de coração essa falsa eleição e a chamada solução política, tão apeladora aos oportunistas, o guerrilheiro urbano tem que se fazer mais agressivo e violento, girando em torno da sabotagem, do terrorismo, das expropriações, dos assaltos, dos sequestros, das execuções, etc. Quantas vezes você já leu terrorismo, assalto, violência, o caralho a quatro nesse texto, né? Quantas vezes você já ouviu? Acho que muitas, né? Mas eles são da paz, é claro. Próximo item: guerrilha urbana, escola para selecionar o guerrilheiro. A revolução é um fenômeno social que depende dos homens, das armas e dos recursos. As armas e os recursos existem no país e podem ser tomados e usados. Mas para fazer isso é necessário contar com homens. Sem eles, as armas e os recursos não têm uso nem valor. Por sua parte, os homens têm que ter duas qualidades básicas e indispensáveis. Tem que ter uma modificação. Peraí. A. Tem que ter uma motivação político-revolucionária. B. Tem que ter a necessária preparação técnica revolucionária. Os homens com a preparação político-revolucionária se encontram entre os vastos contingentes dos inimigos da ditadura militar e do domínio do imperialismo dos Estados Unidos. Os homens que estão melhor treinados, mais experientes e dedicados à guerrilha urbana constituem a base para a guerra revolucionária e portanto,
da Revolução Brasileira. Desta base é que surge o núcleo do Exército Revolucionário de Libertação Nacional, levantando-se da Guerra Revolucionária. Este é o núcleo central, não de burocratas e oportunistas escondidos na estrutura organizacional, não de conferenciantes vazios, de escritores de resoluções que permanecem no papel, senão de homens que lutam. Os homens que desde o princípio têm a determinação e têm estado prontos para qualquer coisa e que pessoalmente participam nas ações revolucionárias, que não têm dúvidas e nem enganam. Esse é o núcleo doutrinado e disciplinado com a estratégia de longo alcance e uma visão tática consistente com a aplicação da teoria marxista dos desenvolvimentos do leninismo e castro-guevaristas, aplicados às condições específicas da situação revolucionária. Este é o núcleo que dirigirá a rebelião e a fase de guerra de guerrilha. Aqui ele citou Marx, Lenin, Fidel Castro e Che Guevara, todos ídolos da esquerda. Dela surgiram os homens e mulheres com o desenvolvimento político-militar, uma indivisível cujo trabalho será o dos líderes futuros depois do triunfo da Revolução, na construção de uma nova sociedade brasileira. Desde agora, os homens e mulheres escolhidos para a guerra de guerrilha urbana são trabalhadores, camponeses a quem a cidade atraiu por seu potencial de trabalho, e quem regressarão à área rural completamente doutrinados e tecnicamente preparados, estudantes, intelectuais e sacerdotes. Ou seja, a gente doutrina, bota na cabeça deles que a guerra é justa, que nós precisamos fazer a revolução, precisamos mudar o Brasil, precisamos fazer a revolução. Aí esses débeis mentais começam a espalhar nos seus círculos de amizade, inclusive os intelectuais, esses merdas que falam nas TVs, nos rádios e nas internets, enganando as pessoas. E os sacerdotes aqui é evidentemente a teologia da libertação, né? Frei Beto, Leonardo Boff, esse bonde de merda que tem aí. Esse é o material com o qual estamos construindo, começando a guerra de guerrilhas, a aliança armada de trabalhadores e camponeses, com estudantes, intelectuais e sacerdotes, todos eles tentando modificar a estrutura da realidade. Os trabalhadores têm conhecimento infinito da esfera industrial e são os melhores nos trabalhos revolucionários urbanos. O trabalhador guerrilheiro urbano participa da luta mediante a construção de armas, sabotando, preparando sabotadores e dinamiteiros, e pessoalmente participando em ações envolvendo armas de mão ou organizando greves e paradas parciais com a violência em massa característica em fábricas, centros de trabalho e outros locais de trabalho. Os camponeses têm uma intuição extraordinária de conhecimento da terra, juízo no confronto do inimigo e a indispensável habilidade de comunicar com as massas humildes. Olha o MST aí, né? Um bando de gente que não faz porra nenhuma da vida, não planta nada, não faz nada de útil e aparece na TV sempre com aquela cara de coitadinho, ai, nós somos sem terra. Daí a população imbecil começa a chorar. É verdade, eles são sem terra, precisamos dar umas terrinhas para eles. O guerrilheiro camponês está participando já na nossa luta e é quem chega ao núcleo da guerrilha. Estabelece pontos de apoio nas áreas rurais, encontra lugares para esconder indivíduos, armas, munições, suprimentos, organiza a colheita de grãos utilizado na guerra de guerrilhas, esconde os pontos de transporte, pontos de criação de gado e as fontes de suprimentos de carne. Treina os guias que ensinam ao guerrilheiro urbano as estradas e cria um sistema de informação na área rural. Os estudantes, basicamente os mais débeis mentais de tudo, porque eles são absolutamente imaturos, né? Crianças e adolescentes que não têm ainda consciência, é a parte mais fácil de você cooptar. Os estudantes se destacam por ser politicamente cruéis e rudes e, portanto, rompem todas as regras. Quando são integrados na guerrilha urbana, como está ocorrendo agora em grande escala, ensinam um talento especial para a violência revolucionária e pronto adquirem um alto nível de destreza político-técnico-militar. Os estudantes têm bastante tempo livre em suas mãos porque são sistematicamente separados, suspendidos e expulsos da escola pela ditadura e assim começam a usar seu tempo vantajosamente a favor da revolução. Qualquer semelhança com o resultado da universidade hoje não é mera coincidência.
Os intelectuais constituem a vanguarda da resistência aos atos arbitrários, às injustiças sociais e à inumanidade terrível da ditadura. Atos arbitrários, injustiças sociais e inumanidade terrível da ditadura é combater os terroristas, ou seja, o filho da puta que está escrevendo isso. Eles expandem a chamada revolucionária e têm uma grande influência na população. O guerrilheiro urbano intelectual é o aderente às moderno da revolução. É o aderente às moderno da revolução. Aqui não tem acento aqui. Esse é o trabalho dos intelectuais, desses merdas que falam, aí essas Marilena Chauí, essas outras merda que falam, aí Giraldelli, essas porra toda que falam, essas monte de merda aí. E claro, os seus seguidores, né? A nova geração. Pondé, que já. Pondé não. Karnal, que já é um esquerdista assim, que usa terno e colete, né? Paletó, colete e fala todo empolado, tudo bonito, porque eu tenho que falar assim, porque eu sou todo pernóstico, então eu vou te enganar, mas eu vou te enganar sem xingar ninguém, sem falar errado, falando perfeitamente tudo aquilo que eu devo dizer, porque eu acho que as pessoas que falam de maneira violenta, elas não contribuem para o espaço democrático brasileiro. Bom, os homens da igreja, isto é, aqueles ministros ou sacerdotes de várias hierarquias e denominações, representam um setor que tem habilidade especial para comunicar-se com o povo, particularmente os trabalhadores, camponeses e a mulher brasileira. O sacerdote, que é um guerrilheiro urbano, é um ingrediente poderoso na luta revolucionária brasileira e constitui uma arma poderosa contra o poder militar e imperialismo norte-americano. É verdade, porque quando você infiltra a igreja através da teologia da libertação de militantes de esquerda, as pessoas do povo, as pessoas comuns, elas olham ali, vem um padre, vem um frei, vem um sacerdote falando um monte de merda. E assim, só que eles são investidos da autoridade de um sacerdote. Então as pessoas, pô, o sacerdote não deve ser um filho da puta de um terrorista. O que ele está falando deve ser bacana. E aí as pessoas seguem, porque falta informação. Está terminando o último parágrafo. Com respeito à mulher brasileira, sua participação na guerra revolucionária, em particular na guerrilha urbana, tem sido distinguido por seu espírito lutador e tenacidade sem limite. Não é somente por sorte que tantas mulheres têm sido acusadas de participação nas ações de guerrilha contra bancos, inclusive a Dilma, que foi assaltante de banco, né? Essa estocadora de vento, plantadora de mandioca, centros militares, etc. E que tantas estão em prisões, enquanto que tantas outras ainda são procuradas pela polícia. Como uma escola para escolher o guerrilheiro, a guerra de guerrilha urbana prepara e coloca no mesmo nível de responsabilidade e eficiência a mulher e homens, a homens e mulheres, que compartilham os mesmos perigos de lutar a buscar suprimentos, servir como mensageiros, ou carregadores, ou motoristas, ou navegantes, ou pilotos de aviões, obtendo informações secretas e ajudando com a propagação ou o trabalho de doutrinação. Carlos, filho da puta, terrorista da Silva Marighella. O da Silva foi invenção minha. Na verdade é só Carlos Marighella mesmo. É filho da puta, terrorista e bandido ele é. Junho de 1969. Temos 1h16 de vídeo. Bom, para quem vai assistir o filme Marighella, feito por esse lambicu da esquerda chamado Wagner Moura, bom, você vai ter lá 1h30 de filme. Aqui você teve 1h20, vai chegar a 1h20 da leitura de um livro escrito exatamente pelo próprio filho da puta do Marighella. Então você compara isso tudo que foi dito, tudo que eu disse, tudo que eu li aqui do livro que ele escreveu, com aquelas mentiras que o Wagner Moura vai contar no filme. Daí você verifica a quantidade de safadeza que ele colocou no filme para tentar transformar um filho da puta, um bandido, um terrorista, um assassino, numa pessoa linda, num herói da esquerda, numa pessoa santa.
E aí você, quem sabe, vai começar a descobrir de que lado você deve ficar. Se é dos lados dos bandidos, terroristas, assassinos e filhos da puta, ou se do lado das pessoas de bem. Você vai ter que fazer uma escolha uma hora na sua vida, se é que você ainda não fez. Tá certo? Então é isso. Uma saudação e até a próxima.